Oi, pessoal, boa noite. Estamos começando agora a nossa live. A gente vai tratar um pouquinho da série Adolescência, né? A partir da série Adolescência, a gente vai discutir um pouquinho com a psicóloga Caroline Machado, que eu vou chamar agora, Casa Plural, e vai conversar com a gente a partir de uma visão dela, né? Ela tem... Oi, Carol, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Um prazer enorme ter você aqui. Hoje, boa Obrigada. noite. Então, pessoal, né, para quem não me conhece, eu sou Nelly Brito, sou uma das coordenadoras aqui da Casa Plural, junto com a professora doutora Letícia Reis. E a gente convidou hoje a Caroline Machado, que é psicóloga, especialista em neurociências aplicada, né, à aprendizagem, tem uma experiência muito interessante com a psicologia do esporte. E atualmente é docente aqui da Casa Plural, no grupo de supervisão em TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. É um enorme prazer estar com você aqui, Carol, bem-vinda. Boa noite, gente. Muito obrigada aí mais uma vez, né, por esse convite, para a gente poder estar trocando um pouquinho aí sobre essa série, né, que está tão em alta. Então, eu tenho certeza que vai ser uma troca maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Imagina, o prazer é nosso. Então, a série Adolescência, né, é uma série que tá pelo streaming, Netflix, e que tá aí, né, como a Carol tá colocando, trazendo muitas questões, né, mesmo quem não assistiu tá falando dela, né, pelos comentários, pelas repercussões, e para nós, né, do campo PC, é super interessante explorar um pouco das questões que a série traz, né? É importante colocar que é uma série do norte global, né? A gente está no sul global. Existem diferenças de cultura, né? A gente sabe, né, Carol, que a adolescência são as adolescências, né? Exatamente. Tem muitas especificidades, mas nessa série tem algumas questões assim, talvez transversais, que são importantes, né? Da gente conversar, né? Principalmente sobre o diálogo aí, pais e filhos, a influência da internet e como, né, o campo PC pode estar, né, atuando aí diretamente ou indiretamente em instituições, nas escolas, né? Enfim. Então, mas, Carol, te passo a palavra para a gente ir discutindo. O pessoal que está assistindo, ó, tô vendo que a Rô tá aqui, bem-vinda, boa noite para quem vai chegando. E vamos conversando, podem mandar perguntas também. E vamos lá, Carol, você quer Vamos. começar destacando? Eu achei muito Pode. importante, assim, né? O primeiro ponto que você trouxe, porque existe essa diferença cultural. E, assim, é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Muitas pessoas, né, já assistiram, algumas acharam muito pesado, né? Outras acharam que foi um pouco desnecessário, que está um pouco distante da realidade. Então, o primeiro ponto é isso, assim, né? Essa questão é cultural, né? E eu acho que a ideia, né, principalmente nossa aqui, não é apontar, né, um culpado, né, como a gente vê, tem um dos capítulos, né, que até os pais falam sobre isso, assim, do onde que eu errei, né, o que que eu fiz de errado. Então, a nossa ideia aqui, né, olhar, né, e apontar a mãe errou, o pai errou, né, a nossa questão aqui é a gente poder falar principalmente sobre essa fase da vida, né, que é uma fase, assim, que é muito falada, né, e que na maior parte das vezes é falada, né, mais rotulada como uma fase de rebeldia, uma fase muito difícil, uma fase que as pessoas não têm muita paciência, né, os adultos, eles não têm muita paciência com alguns adolescentes, algumas vezes. Então a gente vê que tem muito rótulo, né, essa faixa etária. Então acho que é importante, assim, a gente começar falando sobre isso, né, que a adolescência, ela é uma fase importante da vida como qualquer outra, né, só que ela também vai ter especificidades ali. Então a gente vê falando muito sobre desenvolvimento infantil, mas sempre focado na criança, né, mas e o adolescente? Né? A gente não pode, assim, esquecer, né, deles. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender o que está acontecendo com ele. Né? E não ficar preso nesse lugar do mas na minha época era diferente, né? Na minha geração foi completamente diferente. E é isso, as gerações são diferentes. Né? Então, a geração passada
não passou pela mesma coisa do que essa geração está passando, né? Então, por isso que, assim, é o que eu sempre falo com as famílias, né? O pai, a mãe, enfim, o responsável, ele não tem obrigação ali de saber tudo, né? Sobre desenvolvimento infanto-juvenil, né? Sobre criação, sobre educação. Ele não tem obrigação, concordo. Mas ele tem a obrigação de querer estudar e de procurar. Né? Porque as coisas estão acontecendo, as gerações são diferentes, né? São muitas informações, né? Então a gente precisa entender e olhar para essa fase da vida, que também é uma fase importante, né? E parar de rotular como uma fase da rebeldia, é uma fase que tem que passar logo, né? Eu não tenho paciência, né? Então é algo que eu venho assim vendo e ouvindo cada vez mais, assim, né? A sua Pessoas, isso. Eu vejo assim que é uma dificuldade dos responsáveis em saber lidar com essa fase. Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, essa coisa do vamos olhar para aquela fase, né, com um olhar assim de empatia, né, de respeito, entender que o adolescente, ele não é um mini adulto, né? Ele não é um adulto ainda. Ele ainda está se desenvolvendo, né? O cérebro dele ainda está em formação também. Então, são pontos que muitas vezes a gente não olha, a gente não fala no dia a dia, mas que eu acho que é muito importante a gente, assim, cada vez mais falar sobre isso. E até isso que você está trazendo, né, Carol, de ser isso que você fala da perspectiva mesmo do desenvolvimento, né? Às vezes a gente estuda, se debruça na infância, né? Nas diferentes fases da infância, mas justamente, né, a adolescência é isso, é a adolescência, né? A gente não quer saber, é algo banal, é tudo muito bobinho, né? Mas isso diz, assim, talvez de uma dificuldade também dos adultos, né? Também. Às vezes, porque a adolescência é isso que você falou, né? Não é mais criança, não é adulto, é um mini adulto, o que eu posso falar, né? Tem a puberdade, a descoberta da sexualidade, né? A sociedade vai começando a convocar aquele sujeito ali de outro modo, né? Tem uma música do Arnaldo Antunes, que eu acho, que ele fala assim: eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, eu não encho mais a casa de alegria, sabe? Esqueci o título, a música. E eu acho que é muito sobre a adolescência, assim, né? E o adulto tem dificuldade de lidar com a adolescência também, porque foi difícil, né? Tende a ter sido difícil, provavelmente teve questões ali, né? Queria te ouvir um pouco, né, também sobre isso, né? Porque você trouxe essa dificuldade dos adultos em se interessarem, né? Porque às vezes a gente escuta os pais ou pessoas, né, nas instituições mais voltadas ali para adolescência, né, nas escolas, enfim, colocando assim muitos entraves, né? E pensando mais, mas a gente dá limite, né? A gente conversa sobre assuntos tabus, né? Não, mas conversar sobre o que o adolescente gosta, sobre o que é importante para ele, né? Esses pontos, assim. E são muitos, assim, são muitas questões, né? Então, como a gente viu na série também, é a questão das redes sociais, né? Dos grupos sociais, porque o adolescente ele tem aquela necessidade de se sentir pertencido, né? Então a tendência é que ele copie ali, que ele imite o colega, né? Porque se o colega faz isso, eu vou fazer também, porque eu vou ter atenção, eu vou me sentir pertencido, eu vou ter ali um acolhimento. E muitas vezes o adulto não entende isso. É difícil mesmo para o adulto de entender por que ele está copiando o amigo, né? Por que ele quer tanto ter a atenção desse amigo? Porque para ele é importante. Porque além das mudanças, né, hormonais, cerebrais, enfim, ele também tem essa parte social, ele também tem essa parte emocional. Ele também quer estar com quem ele gosta. Ele quer fazer parte de algum grupo que na maior parte das vezes é muito difícil, né, essa inserção em algum grupo. Então, o que eu preciso fazer para eu poder também me sentir pertencido ali? Né? Então, muitas vezes, eles não querem mais conversar. Então, a gente vê muitos adolescentes aí presos, né? Num quarto. E aí tem aquela coisa do... É bom porque ele está dentro de casa, ele está no quarto, ele está em segurança. Ou, não, é melhor que ele estivesse na rua. Né? Então, assim, na rua tem questão de violência, questão de segurança, com quem que ele tá, o que ele tá fazendo, que horas que ele vai voltar. Mas dentro de casa também tem as questões que nós estamos vendo, né? Que é a questão da tecnologia, das redes sociais.
Então, assim, existe uma vigilância ali, né? Existe uma orientação aonde eu posso entrar, aonde eu não posso, quanto tempo eu posso ficar ali, né? Como é que é isso? É livre? Né? Então, todos esses pontos são importantes, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, mas as redes sociais, a tecnologia, né, coloca nesse lugar de vilão. Mas nós, adultos, né, que devemos ter esse papel aí de orientar, de conversar, de alertar. E não necessariamente esse adolescente ele vai aceitar também. A gente sabe que não necessariamente ele vai aceitar. Mas ele precisa minimamente entender, né, quais são os prejuízos ali que aquele uso excessivo daquela rede social, da tecnologia, enfim, que aquilo pode trazer para ele. Né? Então, assim, são vários pontos que a gente precisa olhar também para a gente não entrar no lugar do, não, mas da proibição, né? Então, eu proíbo e não entra e é isso. Ou então, não, eu não proíbo, é livre porque eu prefiro que esteja dentro de casa do que na rua. Né? E cada caso é um caso. Né? A gente sabe que cada família tem ali a sua realidade. Mas são pontos que a gente também precisa olhar. Né? Não tem como a gente não olhar para isso e fingir que tá tudo bem, porque não tá. Acho que nisso que você está falando também, gente, para quem está chegando agora, boa noite. A gente está falando aqui com a Caroline Machado, que é psicóloga e está conversando com a gente sobre algumas perspectivas da série Adolescência. A gente está conversando, então se vocês quiserem mandar comentários, perguntas, podem colocar que a gente está aqui nessa conversa boa aqui com todo mundo. Bom, então, Carol, isso que você fala, né? Eu fico pensando assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está em casa, né? Aparentemente se está em casa, mas a rede social é um pouco da rua, né? Dentro de casa, né? Tem um mundo ali na internet, justamente, né? O global, né? Então o mundo está um pouco ali, né? Acho que tem isso. Ao mesmo tempo tem esse fator que a adolescência implica transgressão. Né? O adolescente ele vai transgredir, ele está se diferenciando dos pais, dos vizinhos, né? De tudo que foi referência. Isso que você falou é fundamental, né? Então é meio que assim, para ele se destacar como uma pessoa legal, ele tem que ser igual, ele tem que ter uma galera, um grupo, né? Mas ele tem que ser diferente dos pais em muitos pontos. Então, caramba, que desafio, né? Assim, e pro adolescente, né? E para os adultos que estão em volta, né? Para ambas as partes. Sim, sim. E esse adulto, ele acredita ali fielmente, né, naquele adolescente, até que prove o contrário, como foi no caso da série. Né? Então, assim, você não acredita né, que aquele adolescente é capaz de fazer aquilo. Né? E o quanto que o diálogo ele precisa ser ali constante, né? E não necessariamente o adolescente ele vai conseguir falar, né? Ele vai trazer todas as ideias, porque muitas vezes ele não tem ainda ali uma noção, ele não tem uma maturidade, ele não tem uma noção do que é certo, do que é errado, né? Ele não tem uma decisão já formada ali. Então, são muitos, como a gente vem falando, são muitas questões, né, na vida ali, naquela fase da adolescência, e o adulto precisa ali ser o responsável, né, de ter não, vamos conversar, né, de que não vai ser fácil, de que se não conversou uma vez, eu não é que eu não vou tentar, né, eu vou tentar de outra forma, né, se a pergunta tá muito aberta, eu vou fechar mais um pouco, né, se não tá legal dessa maneira, eu vou para outro ponto, né, se eu não tô conseguindo sozinho, eu vou, né, então, assim, uma vez não consegui. Não pode. Não pode. O diálogo, ele precisa ali ser constante, porque a gente sabe que com o diálogo já é difícil. E sem ele, é pior ainda. Né? É pior ainda. Não, isso que você diz é muito legal, né, Carol? Porque é algo pra gente pensar. A Rosângela mandou um comentário, eu vou já ler, mas só assim, comentando, né? Porque às vezes a gente escuta isso, né? O adulto vai lá e fala, mas eu quero conversar, ele ou ela, enfim, não quer. Me rejeita. Eu quero fazer os programas que eu fazia com meus pais, mas por que ele ou ela não quer fazer comigo, né? E você está falando dessa importância de insistir no diálogo, né? E também entrar no mundo ali
daquele ou daquela adolescente, né? Isso é muito importante. Ó, a Rosângela tá dizendo assim: proibir eu acho pior. Tive uma adolescência que fui podada, fazia escondido. Hoje eu entendo muito mais os adolescentes. Olha que importante, ela completa. Se eu sair. Ah, ela tá dizendo que se ela cair é porque a internet tá com muita chuva. É, aqui no Rio tá chovendo aberto. É. Sim, mas tem isso. Ela tá dizendo que fazia escondido, que hoje em dia entende muito mais. E é isso, assim, eu sempre pergunto, né, quando a família chega, eu falo assim, gente, todo mundo aqui já foi adolescente um dia. Todo mundo aqui já teve suas dificuldades, né, os seus desafios, e agora a gente precisa olhar para esse adolescente, né, para esse adolescente dessa geração, nessa família, nessa realidade, porque se a gente ficar preso no passado, acabou, né? A gente perde ali, a gente perde o tempo, porque as coisas estão acontecendo, as coisas estão evoluindo. Então, você deita com uma informação, você já acorda no dia seguinte com outra. Então, a gente não pode mais ficar preso no ai, porque antigamente eu fazia e dava certo. Então, hoje talvez já não dê certo. Pode ser que dê certo, e que bom, mas pode ser que não dê certo. Né? Então, é esse olhar de eu preciso entender o meu adolescente. E não tem como comparar, porque a gente sabe que existe isso. Ai, porque o primo, porque o amigo, né, o da escola, porque o vizinho. Gente, cada família, né, é uma família. Tem uma dinâmica, tem um contexto. Então, não tem como a gente generalizar. Então, não tem como eu comparar e achar que o que a outra família está fazendo vai dar certo para mim. Porque não necessariamente vai dar. Né? Então, É essa peculiaridade, sim. né? Ó, gente, para quem tá chegando agora, de vez em quando eu vou repetir, porque tem gente que entra, sai, cai, né? A gente tá falando a partir da série Adolescência aqui com a Caroline Machado, que é psicóloga, especialista em neurociências voltada à aprendizagem e atende crianças e adolescentes aí. Tem uma experiência muito legal. Márcio, oi, tudo bem? Todo mundo que tá aí, boa noite. A Bia Rodrigues mandou assim, ó. Essa questão dos pais preferirem que os adolescentes fiquem em casa é muito real, sobretudo em locais com menos oportunidades. Mas a internet tem tantos perigos quanto a rua hoje em dia, né? Exatamente. É aquilo, é o mundo. Tem uma perspectiva, assim, na série, Carol, que eu acho que, assim, não necessariamente a gente está falando tanto disso, apesar de a gente estar comentando muitos pontos, né? Que é uma incidência, assim, do mundo digital e das virtualidades, que é tão grande. Tem um momento ali, gente, quem não viu, a gente vai dar um spoiler, né? Tem como. A gente tá falando da série. Mas o terceiro episódio, né, que tem uma psicóloga que vai fazer avaliação. Na verdade, aquilo é uma avaliação, não é psicoterapia, né? É importante colocar. Mas tem um momento, assim, em que ela fala: você entendeu que essa menina morreu? Que, assim, que ela não vai mais voltar, né? Eu acho isso, assim, tão importante, né? Porque... e aí eu queria te ouvir um pouco, Carol, assim... O que você acha, se isso tem a ver com a fase da vida, da adolescência? Mas eu acho que, assim, tem uma coisa que é da virtualidade, desse laço virtual, digital que a gente faz, né? Que aí, por exemplo, assim, quando ela fala isso pro menino, né? Ele para pensar, né? Ele para, assim, né? Tipo, caramba, né? Como se ele pensasse, nossa, ela morreu. Ao mesmo tempo, ele tá comendo o sanduíche dele. Sim, como se nada tivesse acontecido. E na escola, né? Quando acho que é um policial, né? Acho que é no episódio 1 ou 2, que ele até é pai de um garoto que estuda lá também e estava totalmente por fora da vida do filho, né? Mas enfim. Então, assim, quando ele chega na escola, quer dizer, as pessoas estão fazendo, né? Os adolescentes, as adolescentes estão rindo, né? Falam assim, meio que fazendo chacota. E foi um crime bárbaro. Sim. Né? A menina não ia mais voltar. E tem aquela melhor amiga, né, Carol? Isso até uma colega, né, de profissão nossa. E amiga minha, Heloísa Shimabukuro, que também é supervisora da Casa Plural em psicanálise, ela me falou isso e ressaltou. Ela falou assim, a raiva que aquela menina tá, né, aquela melhor amiga, é como se ela fica indignada, né? Como é que as pessoas não estão levando a sério? Como é que... Ela não aceita. Ela não aceita, né? E
Mas é isso que eu queria destacar, assim, uma certa perspectiva de que, assim, eu não sei se a gente está entendendo, às vezes, por essa virtualidade, Uhum. por essa liquidez das relações, como traz o Sim, Bauman, que, assim, desses laços de afeto mesmo, né? exatamente. É como Sabe? se Então, estivesse um pouco perdido, né? Porque eu tô sempre focada ali na curtida, em quem me segue, né? Na trend que tá viralizando, na brincadeira. E aí a gente para de olhar para essa vida real. Né? Então, quando ele entende ali, né, se é que ele entende que ela morreu, né, que acabou, que ela não vai voltar, isso é algo muito sério. E isso tem muito a ver também com a fase da adolescente. Por quê? Eles não têm essa noção, né, de maldade, de fim, de finitude, né? Porque eles ainda estão em formação. Por mais que muitas vezes eles, né, ai, mas eu sei tudo, né? Porque eles acham que eles sabem tudo, né? Que eles vão tomar as melhores decisões, mas a verdade é que eles não sabem, né? E aí muitas vezes eles não sabem separar o real, né, do virtual. Porque eles estão vivendo tanto ali no virtual, principalmente, acho que depois, né, da pandemia ali, de 2020 para cá, que a gente importante esse veio negócio da esse pandemia. aumento, né, da tecnologia ali, dos das redes sociais. Então, eles estão um pouco perdidos, né? E a gente vê isso, assim, eu que atendo adolescente no consultório, eu vejo muito isso, dessa dificuldade do conversar, de trazer situações, né? Então, muitas vezes eles precisam pegar o celular para poder lembrar que dia que aconteceu tal evento que ele quer falar ali, porque não sabe, já perdeu essa noção de tempo, né? Então precisa olhar, não, precisa olhar uma rede social aqui para poder te lembrar de falar isso. Então é como se eles não se separassem, né? Principalmente do celular, né? Porque a vida tá ali, né? Tá tudo ali. Então aquilo ali é muito importante. Tá, mas e a vida real? Né? E a vida que a gente está vendo aqui agora no consultório que a gente está trabalhando, né? E as relações, né? Então, nesse episódio, né, onde ele se dá conta, né, que foi um crime que aconteceu, né, que ela morreu, que ela não vai voltar mais. Eu acho que é justamente isso, assim, que essa psicóloga ela tenta trazer para ele, de olha, não é brincadeira, né? Foi um crime, né? Você tá aqui para a gente poder avaliar, para poder ver como é que, né, quais vão ser as consequências disso. Mas eu acho que é justamente isso. E até acho que no primeiro episódio ali, quando tudo acontece, né, que ele vai ser que o policial, né, conversa com ele, com o advogado, é como se ele realmente ele não tivesse noção do que está acontecendo. Então, quando ele começa a ver as cenas, né, que tem ali o vídeo para mostrar que é aquilo, é um choque. Porque agora tem uma prova, né? Agora é real. Então, isso também é muito forte, assim, essa questão deles não saberem, muitas vezes, é claro que a gente não pode generalizar, mas muitas vezes eles não conseguem separar o real do virtual. Pro adulto já é difícil, né? A gente tá no mundo da rede social o tempo inteiro achando que tá todo Exatamente. mundo muito feliz e muito lindo e tem um monte de filtro. Exatamente. E a gente sabe que não é assim, mas Uhum. a gente, em algum nível, acredita, né? Ou quer acreditar, né, Carol? Exatamente. Ou a Uhum. gente quer acreditar que aquela vida ali muito bacana, muito Uhum. bonita, que os corpos perfeitos, né? A Rosângela tinha mandado aqui um comentário. Com 70 anos, vejo que é complicado a adolescência. Você não se entende, tudo vai mudando. Pois é, né? Então, porque ao mesmo tempo, né, o adolescente, a adolescente, tá vendo também os pais, os adultos, os professores no celular, Exatamente. né? E olha, desliga isso aí, desliga sua tela, viu? E Uhum. a gente tá aqui, né? Então, É. assim, né, a gente fala assim do quanto esse ponto da virtualidade, assim, misturada com a realidade. E, de novo, não estou colocando como, isso é só negativo, Uhum. né? Isso traz um monte de coisa bacana, a gente consegue pesquisar, a gente consegue estar falando disso aqui, por exemplo, para o Brasil, para quem quiser Uhum. entrar ou depois assistir no YouTube ou em outra Sim. plataforma, né? Então, existem ganhos, claro, né? Ninguém tá, né? Porque às vezes a gente fala assim, agora esse mundo, tudo acabou, os laços Uhum. acabaram. Sim, Não, sim. acho que a gente se reinventa aí, né? Então, assim, mais essa dificuldade, assim, do diálogo, né?
essa coisa da imagem muito perfeita, né? Que até assim, o plano sequência, né? A Letícia até comentou isso a Letícia Reis, também é coordenadora da Casa Cultural, né? Ela fez um comentário assim muito interessante sobre a série. E uma das coisas que ela ressaltou, né, que também está sendo muito falado e tudo, é esse plano sequência, né? Como foi filmada a série, com muito poucas edições, né? Meio que aquilo vai acontecendo sem ter cortes. Porque a vida, ela não tem cortes, né? Exatamente. O Instagram, a virtualidade, a gente corta, a gente edita, a gente repensa, a gente vai lá e escreve de novo a mensagem, né? Ou a gente manda mensagem escrita que não tem rosto, né? A gente tá chorando, né? Manda um emoji. Exatamente. Então, tem isso, né? Um pouco também do... E o adolescente, ele não tem realmente assim essa maturidade para poder ter esse discernimento, né? De separar ali, né, esse mundo real desse mundo virtual. E isso vai impactar na sua saúde mental, né? Principalmente. Vai impactar em vários aspectos da vida. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Porque essa necessidade de se sentir pertencido, de se comparar, de ter uma vida maravilhosa, né? De ter amigos, de ter muitas curtidas, de ter muitos seguidores, né? De ser o centro das atenções, de ter o corpo ideal. É tudo que a gente sabe, né? Hoje, enquanto adultos, né? Nós sabemos que isso não existe. E aí vai impactar a saúde mental. Então a gente vê aí um aumento, né, de vários diagnósticos, de várias questões, porque muitas vezes isso não foi falado, isso não foi dito. Né? E agora esse adolescente tá tendo essa oportunidade. Então, assim, eu sempre fico muito feliz quando eu recebo um adolescente, assim, né? Uma família com um adolescente, porque é uma grande oportunidade que muitas vezes esses adultos, esses pais não tiveram e estão dando essa oportunidade para esse adolescente. Né? Então, esses pais também precisam, mas muitas vezes a prioridade acaba sendo ali, né, o adolescente. Então, principalmente como eu falei, né, depois de 2020, a gente vê um aumento aí nessa procura, né, de atendimentos para adolescentes e muito nessa tentativa, né, desses responsáveis de pedir uma ajuda, assim, do que eu posso fazer para poder ter ali a confiança do meu adolescente, para poder ter um diálogo, para poder saber se eu estou muitas vezes errando, acertando, né, se qual caminho que ele está escolhendo, porque muitas vezes eles não conseguem perceber isso, né? Então é na terapia que isso vai ser trabalhado, que isso vai ser dito, né? Então, assim, isso é fundamental. Exatamente. Então, acho que a saúde mental é um ponto, assim, muito, muito importante. E o quanto que a gente sempre fala isso, né? Que a nova geração, ela tá crescendo, entendendo a importância, né, de fazer terapia. Então, para muitos, eu vejo assim, para muitos adolescentes, não é vergonha nenhuma falar que tem terapia, sabe? Que faz psicólogo, que tem toda semana, o que é muito bom, né? O que é muito bom porque a gente acaba ali podendo propagar mais, né, sobre os benefícios ali da saúde mental. Então, por isso que eu falo, assim, que é sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com uma família ali e com um adolescente, né? E eu acho que na série, principalmente no último capítulo, né, quando os pais falam isso, assim, que o pai fala, porque o meu pai fazia comigo, né, e eu não fiz com ele. Né, que era a questão do bater, né? Que o pai batia nele, mas ele nunca bateu no filho. Mas ele entende que tudo bem, ele não repetiu ali o ciclo do pai, né? Da questão da violência, da agressão, mas aonde ele se perdeu, né? Pro filho ter cometido esse crime. Então, eles ficam muito nesse lugar ali dessa culpa, né? De tentar achar um culpado, porque eles estavam ali o tempo todo dentro de casa e eles não viram. Né? E eles não sabiam. Então, eu acho que nesse último episódio ficou muito forte isso, assim, né? Dessa tentativa deles entenderem onde foi que eu errei, né? Onde foi que eu falhei, assim? O que a gente fez que não deu certo, né? Então, ele achava errado apanhar, né? E foi o que ele mais sofreu na infância. Então, ele não quis repetir isso com o filho. Né? Então a gente vê o quanto que tem essa coisa do que é passado ali também, né? De geração para geração, que a gente fala tanto do quebrar o ciclo, né? Então, de fato, ele quebrou o ciclo nesse sentido. Mas ele se sente culpado em algum momento, de alguma forma, por tudo que aconteceu. Né? Então, assim, essa questão da saúde mental é muito forte. E que bom
poder quebrar esse Sim. ciclo, né? Você falou ainda agora, né? Dessa dificuldade que às vezes o adulto tem de, né? Como foi comigo, mas agora é outra coisa, né? E não necessariamente isso é alguma coisa que, né? Talvez, né? Não sei o que você acha, né, Carol? E todo mundo, né? Que pode aí comentar, mandar questão, comentário, a gente vai adorar. A gente está conversando aqui aberto. Mas, assim, essa questão, assim, de quem foi a culpa, né? Talvez muito mais essa abertura que se dá para o pensamento, assim, né? O que será que estava acontecendo que eu não estava vendo, né? O que será? Porque a gente, assim, enquanto a gente está fazendo a coisa, a gente não tem condição de elaborar o que a gente está fazendo, né? Não é possível isso ser concomitante, né? Sim. Então, assim, o Manuel de Barros, né, grande poeta, fala: só entendo o que faço depois que já fiz, né? Exatamente. Então, assim, isso você dizer do espaço, né, de um espaço de escuta, que você está ressaltando a psicoterapia, né, que quando chegam as famílias preocupadas com adolescentes, você acha bom realmente, né, assim, que importante, né, até te ouvindo, Carol, né, esse lugar de poder parar e pensar nessas coisas. O que está acontecendo, né? Como fazer, né? Até muito mais do que a orientação em si, porque você Sim. falou aí, cada família vai ter um. Mas esse espaço de poder pensar o que está acontecendo agora, né? Qual é o meu papel? E foi que você colocou, assim, né? Muitas vezes, quando a gente vai parar para pensar, para olhar, aquela situação já aconteceu, né? Já virou uma coisa gigante. E muitas vezes a gente não vai ter, né, a oportunidade de mudar aquilo ali, né? Então, assim, já passou, né? Acabou ali a oportunidade. Mas o que eu vou fazer agora? Né? Como que vai ser daqui para frente, né? Porque eu perdi aquela oportunidade, mas eu posso fazer diferente daqui para frente, né? Então é muito difícil nesse lugar assim do elaborar, do administrar, do que eu devo fazer, né? Já perdi tempo, é tarde demais, não é, né? Então assim a gente vê que essa elaboração por parte principalmente dos adultos, né? da família é algo que acaba sendo muitas vezes até angustiante, né? Porque realmente eles não sabem como lidar. Né? O adulto, muitas vezes, a gente não sabe lidar com as nossas questões. Então, imagina um adolescente. E aí, o adulto que tem um adolescente tem que lidar com as suas e mais com o adolescente. Né? Então, vira algo muito maior. Então, eu achei muito importante essa sua fala, assim, a gente vai elaborar ali ao longo da vida e as situações vão acontecendo e às vezes a gente não tem tempo nem para poder elaborar uma, já veio outra. E é isso. A vida se apresenta assim. Né? Então, a gente precisa ter ali, é o que eu sempre falo, né? Que o adulto, ele é o cérebro maduro ali, teoricamente, da relação. Então, é ele que tem que tomar uma decisão. É ele que tem que se colocar no lugar desse adolescente. É ele que vai ter que, né, respeitar, que vai ter que tomar uma decisão. Só que a gente sabe que isso também é difícil. Né? Que isso não é uma missão fácil. Né? Então, por isso que no início eu comecei falando assim, a nossa fala não é nesse lugar do achar um culpado. Né? Então, assim, não é quem tá fazendo certo, quem tá fazendo errado para criticar. É justamente ao contrário. Para a gente poder pensar, né, quais são ali as circunstâncias, quais são os contextos que são presentes, né, na vida desse adolescente, para a gente poder pensar em como a gente pode lidar e como a gente pode fazer diferente a partir, né, daquela situação que já aconteceu, que muitas vezes não tem volta. Sim, exato. E esse ponto também que a gente está colocando, né, assim, dos pais ou da pessoa adulta, né? Uma outra professora da Casa Plural, a Mariana Matos, que também está agora aí com grupo de estudo e supervisão, né, a partir do atendimento psicanalítico de crianças, voltado para casais e adultos também. Ela ministrou um curso aqui, ela foi uma das pessoas que ministrou, mas eu lembro de uma fala dela, assim, o curso se chama A Psicologia Vai à Escola, né, que era essa interface entre escola e clínica, né? E aí ela traz uma perspectiva do espaço escolar como é uma comunidade. A escola é um espaço de convivência,
né? É um espaço comunitário. A Cleide fez uma observação muito interessante aqui, já vou ler. É um espaço de troca, uma comunidade, o ambiente escolar, né? Não é só essa coisa do que pode, do que não pode, né? E também não é só dos pais que a gente está falando quando a gente fala do adolescente, nem só do adolescente, né? Ele tem laços, ele tem uma comunidade, tem recorte de classe, tem recorte de raça, tem recorte de gênero, né? Tudo isso vai estar envolvido. Carol? Gente, fui eu que caí a internet ou foi a Carol? Vocês que estão aí, me digam. Acho que fui eu que caí. Foi a Carol. Tá, a Carol deve estar voltando. Gente, caiu aqui a internet. Cleide, obrigada pelo comentário. Vou ler aqui seu comentário depois quando a Carol voltar. Espero que em breve. Foi a dela. Obrigada, Bia. Ela sumiu, ela deve estar voltando, Rô, né? Acho que a chuva aqui do Rio, né, que estava forte, a Carol deve estar voltando. Mas Cleide está falando aqui, foi ela, obrigada. Às vezes os pais seguem adolescentizados. Interessante. Quero ouvir aqui o que a Carol vai colocar aqui sobre isso, né? Mas, Cleide, quando você fala adolescentizados, você está pensando em alguma coisa específica, uma postura mais adolescente de alguns pais, é isso? Vamos ver aqui se a Carol tá voltando. Vamos já esperar a Carol voltar. Fala mais dessa posição da escola. Às vezes ficam sem saber lidar. Sim. Oi, Carol. Eu tenho que chamar você de volta, desculpa. Aqui. Voltei. Oi, Carol. E eu não sabia que eu tinha que chamar você de novo. Perdão. Não, meu celular superaqueceu e aí, enfim, entrou em estado de emergência e aí eu precisei resfriar ele para poder voltar, mas consegui. Que bom. Foi rápido até. Tá. Ó, Carol, então aqui a Cleide estava colocando aqui, né? Tá colocando. Às vezes os pais seguem adolescentizados, né? Fala mais dessa posição da escola, às vezes ficam sem saber lidar. Com bullying, principalmente, né? Sim. E a gente vê isso, né? Você estava falando, né, antes de cair aqui, eu estava pensando justamente nesse lugar da escola, né? Então, na série, a gente vê que não só os alunos estavam levando, estavam nem aí, né, pelo fato que estava acontecendo, mas a gente via também os professores ali, enfim, né? Os profissionais, enquanto, né, da instituição, também estavam ali perdidos, né? Então tem uma parte que o policial ali pede para poder conversar com o professor, e o professor fala, mas eu não sei o que falar, né? Eu não sei, assim, ele é só mais um, né? Então, o quanto que também, muitas vezes, né, essa escola também não está preparada para poder lidar com esse adolescente. E aí também é importante a gente falar, né, que a gente não está generalizando, a gente não está falando de um professor, né, ou falando de todos os professores, mas a gente está falando enquanto instituição, né, escola. Né? O quanto que essa instituição, o quanto que esses profissionais, eles estão realmente preparados ou não para poder lidar com esses adolescentes. Porque são adultos também, né, que lidam ali, né, em vários tempos de aula, né, o dia inteiro, a semana toda. Então, eles também precisam entender como que acontece essa dinâmica para eles também poderem lidar. Né? Então, acho que além da gente falar sobre esse diálogo, né, esse estudo, essa orientação de responsáveis, de família, a gente também precisa olhar para essa escola. E também está enfrentando desafios. E se a gente pensar, né, num desafio mais recente, é a questão da proibição do uso de celulares. Interessante. Né? Então entra em um outro ponto também. Então é isso, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então agora tem a proibição, não pode usar. E aí é desafiador para o adolescente, é desafiador
pro profissional, porque tá todo mundo aprendendo a lidar com isso. Uhum. Né? Acho que é importante a gente também, muitas vezes, falar sobre isso, assim, né? Até que ponto essa instituição está preparada para poder lidar com essa situação. Então, falaram da questão do bullying também. Né? Então, o que está feito? Né? Não adianta a gente ficar assim, só de campanhas de conscientização, né? A gente vê muito isso na psicologia, né? O mês de setembro, a campanha do Setembro Amarelo, a campanha do Janeiro. É o que eu sempre falo. Falar de saúde mental não é só no mês de campanha, né? É lógico que a gente tem que falar, mas a gente tem que falar durante o ano todo. E pensando no que a gente está falando, é justamente isso. Assim, será que essa escola está preparada para falar do bullying e trabalhar e poder intervir o ano todo? Ou só quando uma situação acontece? E é importante, assim, a gente lembrar, né? A maioria de quem está aqui é psi, né? Assistindo. Mas, assim, quando a gente fala do bullying, o bullying é uma situação de violência, né? Em que um grupo de pessoas, né? Geralmente tem um ou outro líder, mas quando um grupo de pessoas humilha, violenta alguém, né? Então, o bullying é diferente daquela brincadeira entre pares, né? Daquela piada interna, né? Dos apelidos que a gente dá ali dos colegas. Não é isso que é o bullying. O bullying é um fenômeno, né? De violência massificada contra alguém que se elege, né? Para ser o estranho, o diferente, né? Pensando naquilo que você falou, né, Carol? De eu sou igual, né? Para eu ser legal, eu sou igual. Então, se o meu nariz é grande, se o meu cabelo é, sei lá como, qual é o meu peso, qual é o meu tamanho, eu cresci mais do que os outros, né? Então, assim, você. E isso passa de novo por recorte. Muitas vezes isso fica mascarado, né? Recorte de classe, de gênero, né? A gente vê muitas vezes isso acontecendo mais fortemente com alunas e alunos bolsistas, né? Então, assim, é importante a gente pensar, né? Porque a Cleide diz isso do bullying, né? E você fala do celular na escola. Na série aparece também essa questão, né? De na rede social, né? O cyberbullying também, né? O que pegaram, né? Fotos da garota e divulgaram, né? E ao mesmo tempo tinha uma vingança, né, ali de então o menino era feio e não sei o que lá, né? Quer dizer, então fica essa coisa da identidade mesmo, de eu me identificar, de quem eu sou, de qual é o meu corpo, por que o meu corpo é diferente, né? E são tantas situações, né, Carol, que a gente não consegue nomear, né? Muitas vezes a gente não consegue. Aquilo tá tudo na cabeça, fervilhando na cabeça da adolescente, do adolescente, né? E é preciso, assim, ter, por exemplo, na escola, né? E a gente sabe que os professores, a coordenação e tarará, tá cheio de meta para bater, cheio de coisa para cumprir. Não é um julgamento, né? Não é um julgamento superficial que a gente está fazendo de baseado. A gente está falando assim da escola poder ter espaços, por exemplo, não só de vamos falar sobre bullying, não, mas vamos falar sobre o corpo ser diferente, vamos falar de o que vocês estão fazendo, sei lá, sabe, o que vocês gostam de fazer, né? O que vocês fazem fora da escola. Quando mata a aula, porque mata a aula. Quando mata a aula, o que você faz? Né? Então não pode falar, tem que ser escondido, como a Rosângela falou. Sim. Não, e tem um ponto também na série, né? Enfim, vou chamar ele acho que ele é policial, enfim, né? Que ele é até o pai do aluno também. E ele faz ali, ele leva a investigação para um lado, e quando o filho dele chama ele e fala, né? A sua investigação não tá andando porque você não tá olhando para esse outro lado. Isso. Que é o lado que ele, enquanto adolescente, ele sabe. Então, o pai acha que tá fazendo ali, enquanto profissional, tá no caminho certo, tá investigando, mas não tá. Então, o quanto que, enquanto adulto, né, enquanto profissional, muitas vezes a gente acha que a gente tá indo no caminho certo, que a gente tem que ir por ali, e não é, porque eu preciso olhar para a realidade de hoje desse adolescente. Então, o menino fala, você não tá acreditando em mim, né? E o pai fala que ele tá acreditando, mas que ele não tá realmente
acreditando de fato que a investigação que ele está fazendo está errada, que tem que levar para um outro caminho, né? E que é um adolescente que está ali apresentando tudo para ele, né? Aquela parte dos códigos que ele fala, né? Dos emojis. Então, quanto que isso é importante, porque às vezes a gente acha que a gente realmente sabe tudo sobre aquele adolescente e não necessariamente a gente sabe, né? A gente acha que a gente sabe. Sabe de nada. E tem isso, assim, né, da gente pensar, né, isso que você está trazendo, Carol, da proibição do celular nas escolas, né? Queria te ouvir um pouquinho, o que você acha disso? É importante, não é? Até que ponto, né? Como você está vendo isso, assim, você tem essa experiência com adolescente? A gente, como a gente falou, como você colocou, né? Hoje, graças à tecnologia, a gente está aqui podendo fazer uma live para poder falar sobre um assunto tão importante e várias pessoas vão poder assistir, né? De qualquer lugar, em qualquer horário. Então, assim, é lógico que tem os benefícios, né? A gente sabe que as redes sociais, a internet, a tecnologia, elas ajudam e muito, elas podem ser aliados, principalmente quando a gente pensa em aprendizagem, porque hoje tem, né, vários métodos de ensino ali que você vai se beneficiar da tecnologia. Porém, eu acho que a grande questão é esse excesso, né? Então, entrou num lugar tão difícil, né, que teve que ter essa lei para poder punir, né? Poder punir, assim, no sentido de tirar. Então, assim, olha, agora não pode mais, né? Então, não é algo da escola A, da escola B. É uma lei, né? E aí entra nesse lugar do precisa seguir. Então, assim, os meus questionamentos em relação a esse assunto sempre são assim: mas por que a gente deixou chegar nesse nível? Né? Por que a gente deixou chegar nesse ponto? Né? Então, assim, agora foi proibido. E não foi uma proibição que foi gradual. Não houve, né, um desmame, como a gente fala. Foi de uma hora para outra. E aí isso também causa um impacto. Porque se o adolescente, né, se a criança, enfim, que muitas vezes também tem celular, ela sente aquilo ali, né, como parte dela, e de uma hora para outra ela não pode mais levar, ela não pode mais usar, isso para ela é muito difícil. Para o adulto já é, né? E se a gente pensar assim, enquanto os professores, enquanto os profissionais que estão na escola, têm relatado isso, que é difícil porque eles também não podem usar. Mas para um adolescente que tem uma necessidade ali, né, de ter uma atenção, de se sentir acolhido, de ter ali aquele mundo virtual como parte da vida dele, para ele é muito mais difícil. Né? Então a gente entrou num outro ponto. Porque até então a gente está falando desse excesso, né, desse uso, tudo bem. E aí agora a gente está falando que não pode mais usar. E aí as famílias também não sabem como lidar com isso. A verdade é que ninguém sabe lidar com isso. Porque a geração, como a gente falou, ela tá... mas na minha época não tinha. Na sua época você foi criado, você foi educado, você foi acostumado a não ter. Essa geração, ela já nasceu com a tecnologia. Então ela não teve essa oportunidade, ela não sabe como que é a vida sem tecnologia. Então, é nesse lugar que a gente está falando, né? Quando a gente tira, porque muitas vezes fala, mas na minha época não tinha e eu sobrevivi. Mas na sua época você aprendeu a lidar com a tecnologia. No caso dessa geração, não. Essa geração já nasceu com a tecnologia. Então, para eles, né, não poder mais usar na escola foi muito difícil. E eu acho que ainda está sendo muito difícil. Né? E aí a escola, os profissionais, as famílias, está todo mundo tendo que se readaptar ali. Estão tendo que aprender a lidar com isso. Né? De que você pode levar o celular, mas... Né, dependendo da escola, você vai guardar. Tem escola que tá retirando e botando numa cesta, enfim, num local específico. Então, assim, cada escola tá usando ali da sua estratégia. Mas o fato é que não pode mais o celular. Então, para eles passarem ali 4, 5 horas, né, ou mais, sem o celular, não é uma coisa fácil. Porque o uso do celular, principalmente, entrou nesse lugar dessa dependência. Né? Dependência, tá bem. Né? Tá tudo ótimo. Eu não preciso socializar, porque eu posso socializar aqui pelo celular. Eu não preciso pensar, porque, né, o próprio algoritmo pensa por mim, faz isso, faz aquilo. Então, para ele, é uma nova realidade. Então, que precisa, né, mais uma vez, de uma paciência, de um acolhimento, de um diálogo, né? Do que você vai fazer, porque agora você não tem um celular, não é uma escolha de uma família ou de outra. Né? Todo mundo tem que seguir. Então, assim, o que você vai fazer agora sem esse celular? Né? Como que vai ser? Né? Interessante.
Então, a verdade é que eu acho que de fevereiro para cá, né, que se eu não me engano foi quando a lei de fato começou ali a valer, as famílias estão tendo que aprender com isso, aprender a lidar com esse novo momento. E aí é um desafio para todo mundo, não só para o adolescente. E esse é um exemplo real, né? Assim, Carol, porque a gente está falando aqui o tempo inteiro, a gente tem que entrar na realidade do adolescente, da adolescente, a gente tem que entender como essa pessoa pensa. Isso é um caso real, né? Isso que você diz, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Esse adolescente, essa adolescente já nasceu com a tecnologia, já nasceu fazendo assim na tela, né? Assim, arrasta para cima, arrasta para baixo. Já é parte do corpo dela aquilo, né? E aí você retirar, né? Isso é não entender também, né? Ou não lidar com a realidade que não é a sua. E como você falou, é importante porque tem um excesso, né? Mas para cortar o excesso, está cortando tudo. Então, assim, como fazer, né? Esse é o caso real da gente se colocar no lugar do adolescente e da adolescente, né? Verdade. E é isso, assim, se colocar nesse lugar, mas que pra a gente também não tá passando por isso, né? Porque no nosso dia a dia a gente não tá. Se você não trabalhar numa escola, né? Você não tá sendo punido ali, você não precisa ficar sem. Né? Então a gente se coloca nesse lugar, mas muitas vezes sem passar por isso. O que é mais ainda. É diferente entender e viver Isso. com o corpo, né? Exatamente. Experimentar, experienciar, né? Isso. E um ponto assim, gente, a gente está chegando assim mais pro final, né? E de novo queria agradecer, mas não estou encerrando, só estou agradecendo quem está aqui e podem mandar aqui, gente, colaboração, questão, comentário, tá? A Carol está discutindo com a gente a partir das perspectivas da série Adolescência. Eu queria comentar assim duas coisas e ver com você, né? Só esse papo que a gente está tendo aqui, né? A Cleide, quando falou dos pais adolescentizados e a gente, né? Tem uma hora da série que o pai chora, assim, que ele se quebra na frente do advogado. Acho que é logo depois que ele vê a cena, né? Até porque o filho tá falando, você acredita em mim? O menino fala, eu não fiz nada errado. Ele não fala assim, eu não me lembro, aliás. Eu não me lembro. Se ele fala, eu não fiz, ou se ele fala, eu não fiz nada errado, eu não fiz nada errado. Pra psicóloga, ela fala, mas ele fala, né? Mas ela era horrível, olha o que ela fazia comigo, né? Você tá entendendo o que ela fazia comigo? Ela não era legal, né? Assim. Mas quando o pai vê e ele sai da sala do interrogatório ali com o advogado, né? E ele desaba. Ele fala: eu não sei o que fazer, eu tô sem saber o que eu faço, né? Que eu acho que é o espaço que você estava falando e que a gente falou da escola também, promover diálogo também com os pais, né? Esse lugar de, né? Porque não é só o adolescente convivendo com adolescente, né? Adolescente convivem com adultos, com crianças, né? Poder trazer os pais para dentro do Sim, e limite. na série também, né, tem a parte que ele pode escolher ali um representante, né, legal, e ele escolhe o pai. E aí eu acho que no início o pai fica feliz com com essa escolha, né? Pela minha leitura ali, eu vi que ele gostou. No final da série, ele já fala, né, pra mãe, por que que ele não escolheu você? Porque o pai teve que assistir, né? Ele assiste ali a cena, né? Ele tá convivendo com o menino, todo esse desdobramento. A mãe também. Mas a mãe não tá como representante, né? Então, acho que, se eu não me engano, acho que no terceiro ou no quarto episódio que ele fala por que que ele não escolheu você. Então, ali a ficha do pai começou a cair, né? De que ser um representante legal, né, foi bom por conta de uma escolha, né? Poxa, me escolheu. Mas tem também ali as responsabilidades. Nossa, perfeito. E isso tem esse recorte, né, binário, muito rígido do gênero do que se espera de um pai ou de uma mãe, né? Que o pai, ele é, muitas vezes, por essa mentalidade cis heteronormativa, patriarcal, tudo, né? Colocado como aquele que pode se ausentar de certas questões mais aprofundadas.
A mãe não. É. A mãe tá ali, né, para conversar, para acolher, né, para cuidar. Então, acho que isso também toca nesse recorte Sim. binário de gênero do Uhum. que se espera de um pai e de uma mãe, né? Importante, assim. E assim, tem um ponto que é esse do todo mundo tá diagnosticando o Jamie, né? Exatamente. Cheio de diagnóstico aí. A gente sabe que é uma obra de ficção, então que a gente pode utilizar para exercitar, né? Lógico. A gente do campo PC, é Uhum. isso aí. Mas assim, são coisas às vezes que eu tô lendo, tô ouvindo, né? Às vezes muito interessantes, meio fundamentadas, mas às vezes assim, de algo mais superficial, mais individualizado, né? Exatamente. Ah, é um psicopata, é um não sei o quê, porque então ele achou que não fazia mal. Tô ouvindo muitas coisas assim que eu me preocupo. A Sim. gente que é do campo É, PC, né, e pensa é. mais criticamente, É assim, porque eu algumas acho que coisas. para a sociedade, assim, de uma forma geral, eu acho que às vezes é muito mais fácil a gente entrar nesse lugar do rotular, né? Então, ele é isso, né? Ele tem esse diagnóstico, porque aí você acaba botando a culpa no diagnóstico. Ele fez, né? Poxa, mas ele tem, né, tem essa questão. E aí a gente esquece de olhar para esse lugar da subjetividade, desse olhar, né, da história de vida. E a gente vai vendo isso, vai ficando muito claro, principalmente quando a psicóloga está fazendo a avaliação, que ela vai falando ali da família dele, né? Uhum, No último episódio também, quando é aniversário do pai, e aí a mãe traz ali para a filha algumas memórias, né, de algumas situações. Então, muitas vezes é muito mais fácil a gente entrar nesse lugar do julgamento, nesse lugar do rótulo, e aí esquecer dessa subjetividade, de olhar desse histórico de vida, né, do olhar de fato para essa dinâmica familiar. Então, não tem como a gente não olhar para isso, né? A gente precisa olhar para o contexto. Então, uhum, isso que você traz, assim, essa preocupação, principalmente por sermos, né, psicólogos, de ver, assim, o quanto que essa questão... E aí a gente sabe que é outra questão super polêmica, né? Mas que a gente roda, a gente vai falar sobre isso, que é essa questão desse aumento aí, né, excessivo, né, dos diagnósticos, né? Então, quantas vezes eu preciso mesmo ter ali um laudo, ter um respaldo, né, para poder falar, não, olha, ele fez isso, mas não foi porque ele quis, é porque ele tem essa questão. E aí muitas coisas se perdem nesse lugar, assim, porque leva essa conversa, né, para um outro lado. uhum, Então, eu acho que esse cuidado quando você fala, né, principalmente de ver outros profissionais, né, e aí principalmente psicólogos, nesse lugar do vamos. Uma coisa é eu treinar e levar para um caso, né, para uhum. uma sala de aula, para uma supervisão, algo como exemplo prático mesmo. Outra coisa é entrar nesse lugar do tem alguma coisa, né? Então, ele fez isso porque ele tem um transtorno, ele fez isso porque, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. E isso eu vejo muito também, principalmente na infância e na adolescência, né? Então, hoje todo mundo tem alguma questão, né? E aí a gente não pode deixar de falar, porque no TikTok, né, tem vários vídeos que estão viralizando. Se você faz isso, você. Então, assim, a gente vê que muitas vezes as famílias já chegam no consultório com um diagnóstico fechado. E aí você pergunta, mas onde que você viu isso? Não, mas eu vi no TikTok. Não, mas eu vi no vídeo, né? Então, assim, o quanto que a gente precisa sair desse lugar do só olhar para essa questão, igual quando a gente fala de escola, né? De não olhar o aluno como um número, né? E aí eu vou trazer pra gente, assim, né? Não olhar só para essa questão do laudo, né? Não olhar só para a questão de uma hipótese diagnóstica, não olhar só para o diagnóstico. Eu preciso olhar para o ser humano. E aí eu preciso olhar para a família, para o histórico de vida e para todas as questões que estão envolvidas, né, nessa dinâmica, nesse contexto. Isso, certo. A Cleide fez comentários aqui, só finalizar esse ponto, assim, que eu acho interessante, porque você é das neurociências, né, Carol? Então, assim, às vezes, quando a gente coloca assim, a gente falou assim, então a culpa era dos pais? A culpa é da escola? Não, a culpa é da internet. Não, a culpa é do cérebro dele, sei lá, que é desviante. Ele deve ter nascido com alguma coisa, né? Quer dizer, e a Constituição, né? Você vai poder dizer aí com respaldo, a nossa Constituição, ela é, né?
a questão neurológica tem a plasticidade. A gente tem a epigenética, que é não só o que foi passado para a gente pelos genes, mas pelo que a gente aprende, né? Então, assim, tem uma série de fatores que a gente não vai achar o culpado, individualizar, o que que adianta, né? Exatamente. E é isso, assim, enquanto a gente ficar nesse lugar do achar o culpado, porque muitas vezes a família, ela já vem muito pronta, né? Ah, eu sou o culpado, eu fiz isso, eu falei aquilo. E eles entram nessa culpa, né? Eles trazem aquilo ali como uma verdade absoluta. Então, enquanto profissional, a gente precisa acolher essa família, mas justamente nesse lugar, né? Do não julgamento, de não olhar para a culpa, mas de olhar para aqueles seres humanos que estão buscando ajuda porque eles não estão sabendo lidar com alguma questão, né? Eles não estão sabendo como ser os melhores responsáveis possíveis, né? Então eles estão procurando ajuda. Então entra nesse ponto também do a gente está julgando ou a gente está acolhendo? Ótimo, ótimo, interessante. Acho que conversa aqui com o que a Cleide falou, né? Ela falou, sim, escutei de uma pedagoga que o menino tem doença mental. É o que a gente está falando aqui. A culpa é de quem? Tá. E não que eu esteja, né, questionando o esforço dessa profissional em pensar o que será isso, né? Ela deve ter ficado causada. Né? Que bom, mas né, respostas fáceis não são bem assim. No campo psi, tudo depende, né? A Exatamente. gente responde, tá? Exatamente. É porque é verdade. Aí a Cleide completa aqui, né? Fiquei na dúvida se a escolha do pai como tutor era para o menino como uma boia salvadora ou provedora lei o totem, né? É esse bom questionamento, assim, porque eu também não tinha levado para esse ponto. Mas tem a ver com o que a gente estava falando aqui também, né? Do quanto dessa relação ali desse pai, né? Tanto que a psicóloga, ela tem quando ela está fazendo a avaliação, ela pergunta, mas o seu avô, né? E o seu pai, e aí o menino se revolta, porque ele fica, mas por que você quer saber do meu avô? Meu avô não tem culpa, né? Você está falando que meu pai, quando ela pergunta se o pai tem amigas mulheres, né? Aí ele fala, não, eu só tenho amigos homens, né? Então, o quanto que essa questão, né? A gente não fala sobre isso com esses adolescentes, né? Sobre sexualidade, sobre questões de gênero. A gente não fala sobre isso, né? Então fica meio que ali o dito pelo não dito, né? Pelo o que eu vejo, né? É o exemplo, é o que ele tá vendo ali que está acontecendo na casa dele. Então ele acaba muitas vezes reproduzindo. Né? Então acho que esse questionamento dela ali foi perfeito, assim, né? Do quanto que ele pode ter levado, né? Pode ter escolhido o pai, né? Nesse lugar de vai me salvar ali, de é o provedor, de é o homem, de é o responsável pela família, né? E aí entra no ponto da mãe, da mulher ser mais sensível, ser mais frágil, né? Então são vários pontos aí que eu não tinha notado, mas que eu achei muito interessante a colocação da Cleide. Porque é isso, né? Assim como a gente vai escolher ou vai tentar ver quem é o culpado, a gente tende a ver quem é o salvador, o bom. A gente faz isso quando a gente escolhe representante político, quando a gente vai atrás de alguém sem defeitos, sem falhas, que não existe, né, meus amores? É um ideal. Isso tudo é ideal. Então, muitas vezes a gente poder transmitir também para os adolescentes, né, que olha, claro, tenha referências, tenha a banda que você ama, tenha a influencer que você admira, mas assim, saiba, são seres humanos, né? E que são falhos, e que até seu pai, sua mãe, né, o presidente, sei lá quem, né? São pessoas, são humanos, né? Tem limitações, não quer dizer que vão deixar de ser menos referências para você. Mas até essa pessoa aí, né, não sabe de tudo. Mas a gente pode tentar descobrir junto. Olha só que bom, né? Olha só, né? Fazer isso juntos. E é isso que a gente está fazendo aqui, né, Carol? A gente veio pensar aqui na série Adolescência. E, assim, a Casa Plural, quando a gente fala que ela é plural mesmo, né? Nós somos psicólogas, mas eu sou psicanalista, você é da TCC, das neurociências, e a gente está aqui dialogando ambas, né, com uma posição crítica, entendendo assim que são fatores múltiplos, né, e entendendo que a clínica, que a escola e que a política, no sentido da sociedade,
elas andam de mãos dadas, né? Exatamente. Então, assim, eu fico feliz, eu acho bonito, assim, a gente poder fazer isso, né? Porque isso é formativo também, né? Para quem está junto com a gente aqui, que eu quero agradecer muito, que disponibilizou seu tempo, seu espaço, né? E para quem vai assistir depois, Sim. muito obrigada mesmo, tá? Por quem colaborou aqui diretamente, ou porque quem está pensando um monte de coisa aí, mesmo que eu não tenha falado. É. E, Carol, muitíssimo obrigada. Amei esse papo aqui, tá? Foi ótimo, foi ótimo. E é isso, assim, a gente não vai sair daqui com muitas respostas, mas a gente vai sair com muitos questionamentos para a gente poder pensar, né? Quem for assistir depois ou quem estava aqui, do que a gente pode fazer de diferente, né? Então eu acho que esse é o nosso objetivo, assim. Legal, tá. Eu vou destacar aqui 2 pontos que eu achei incríveis que você trouxe. Tá. 3, tá? Um é assim, adultos, vocês são os adultos, né? Vocês não vão ser a boia da salvação, vocês também erram e podem não saber, mas cabe a você insistir com a adolescente ou adolescente, né? E se não dá para ir pela janela, vai pela porta, vai pela fresta, tenta, 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 tá? Exatamente. Outro ponto também que eu achei fundamental que você trouxe foi a questão do celular na escola, né? De como, às vezes, você também limitar completamente o acesso do adolescente ao celular. Isso pode ser totalmente invasivo, pensando no mundo ao redor, né? Muito interessante mesmo. E esse ponto que a gente trouxe, né? Da gente tentar, assim, não resumir a um diagnóstico, achar um culpado, né? Acho que para mim foi, assim, foram os 3 pontos que eu particularmente mais gostei aqui do nosso papo. Achei muito orientadores, assim, Sim. de verdade, né? E é Legal. isso, precisa falar sobre isso, né? Então, o nosso papel é esse, assim, de estar aqui trocando, de poder estar pensando juntos, né? Construindo, né, esse nosso pensamento crítico a partir da série, né, Adolescência, porque não é só uma série, né? A gente está falando de uma fase da vida Legal. e que precisa ser cada vez mais falada, assim, né? Uhum. Ótimo. Ó, a Cleide está falando, adorei, boa noite. Jéssica, top demais. A Rua, amei, muito bom, aprendi muita coisa. Boa noite, a gente também. A Carol tá no grupo de supervisão em TCC, que vai começar na próxima segunda, dia 14, tá? Vão dar uma olhada, segue a Casa Plural, segue a Caroline Machado, vem com a gente que a gente vai ter muita live boa, muita coisa boa, curso livre, grupo de estudo, grupo de supervisão. Beijo, Beijo, gente. obrigada, tchau, tchau. Valeu, boa noite.